Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre eletrostática. O que é eletrostática? É uma parte da física que estuda as cargas elétricas paradas, mas é bem comum no nosso dia a dia a gente acabar levando um choque, nosso cabelo arrepiar. Mas por que isso acontece? Porque com o acúmulo das cargas elétricas ou com a troca das cargas elétricas, a gente vai acabar levando um choque, já que o corpo humano conduz eletricidade por meio da água e dos sais minerais dentro do nosso sistema. E tem vários mitos também que falam sobre a gente não poder andar no chão descalço, ou que também só objetos metálicos podem conduzir energia, mas isso acaba sendo um mito e a gente vai explicar o porquê. A pele humana e o efeito eletrostático. A pele humana, quando seca, pode funcionar como um isolante e acumular cargas elétricas quando em atrito com outros objetos. Quando há contato com alguma carga oposta ou com um condutor, ocorre um choque elétrico, geralmente leve. Esse choque elétrico vai ser correspondente à diferença de cargas entre os dois objetos. A eletroestática e o efeito dela no cabelo. O efeito da eletroestática no cabelo. O acúmulo de cargas elétricas no cabelo podem dar o efeito de cabelo arrepiado, pois sinais opostos se repelem. Isso é muito mais comum em ambientes com baixa umidade, já que há menos condução de cargas pela água. Interfaces eletrolíticas do corpo humano. As interfaces eletrolíticas envolvem a interação entre os líquidos corporais e as membranas celulares, carregadas eletricamente. Essas cargas são responsáveis por impulsos nervosos, funcionamento de órgãos e envio de sinais ao cérebro. Íons em movimento permitem a condução elétrica e o funcionamento das funções básicas do corpo humano. Oi, eu vou falar sobre o papel da umidade na eletrostática do corpo humano. A umidade do ar influencia bastante na eletricidade estática. Em dias secos, como no inverno, é mais fácil o corpo acumular cargas elétricas porque há pouca água no ar para ajudar a dissipá-las. Isso aumenta os choques e o efeito do cabelo arrepiado. Já em ambientes úmidos, a água no ar ajuda a conduzir a eletricidade, fazendo com que a carga se disperse mais rápido, diminuindo os efeitos. O suor também ajuda nisso. Como ele é feito de água e sais, aumenta a condutividade da pele. Ou seja, quando suamos, o corpo libera mais facilmente a eletricidade acumulada, evitando choques. É uma forma natural do corpo se proteger da estática. Hoje eu vou falar sobre a eletrostática em ambientes controlados. Um desses exemplos é a eletrostática em ambientes médicos. Em ambientes hospitalares, o uso de carga elétrica é uma constante preocupação. Equipamentos como marca-passos, desfibriladores e outras ferramentas, elas precisam de um controle preciso da eletricidade. A eletricidade estática ela pode interferir no bom funcionamento dessas ferramentas, o que exige precauções rigorosas em hospitais e clínicas. Além disso, materiais de isolamento como luvas e roupas são projetados para minimizar a acumulação de cargas elétricas. A necessidade de um ambiente controlado para evitar choques elétricos também é essencial em laboratórios de análise. O uso de tapetes dissipadores de eletricidade e roupas especiais são algumas das formas de proteger tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde que estão presentes no local. Outro exemplo é na indústria. A eletrostática está presente também e possui grande importância, especialmente em fábricas que lidam com materiais inflamáveis, como a indústria de tintas ou produtos químicos. A eletricidade estática ela pode gerar faíscas, que em contato com substâncias inflamáveis podem gerar explosões ou incêndios. Por isso, o controle de eletricidade estática nesses ambientes é essencial, utilizando sistemas de aterramento, roupas condutoras e outras tecnologias que evitam o acúmulo de cargas. Boa noite, eu sou o Gabriel e eu vou apresentar um pouco sobre alguns mitos em relação à eletricidade estática. A eletricidade estática é um fenômeno que pode gerar desconforto e medo nas pessoas. Entretanto, é importante saber que a maioria dos choques por eletricidade estática não apresentam malefício algum à saúde. Infelizmente, muitos desses mitos surgem de experiências pessoais, falta de compreensão científica e superstição na maioria das vezes. Os principais mitos são que os choques por eletricidade estática são sempre perigosos, o que acaba sendo um descompromisso com a realidade,
porque a maioria dos casos eles não apresentam malefício algum à saúde humana. Outro mito muito falado é sobre crianças levarem mais choques por terem energia demais, o que acaba sendo uma mentira, pois as crianças elas estão sim mais propensas a terem essas descargas elétricas, só que são pelas suas atividades físicas, que envolve correr, pular, andar de meias em pisos amadeirados e etc. E tudo isso gera sim um acúmulo de cargas no corpo das crianças. Outro mito que é muito falado também é sobre os animais não sentirem choques, o que também é mentira, porque eles sentem sim choques a maioria das vezes e os seus pelos finos e secos acabam gerando um grande acúmulo de cargas, até mais que nos seres humanos. É muito importante desmistificar esses mitos para que, pois a desinformação ela pode acabar gerando ansiedade e medo nas pessoas. Por exemplo, uma pessoa acaba criando uma ansiedade desnecessária em relação aos choques por eletricidade estática, que acaba sendo uma preocupação desnecessária que ela vai estar tomando. Também isso atrapalha na dificuldade de compreender conceitos científicos. Então, pode acabar gerando uma barreira entre a pessoa e a ciência, o que não gera um impacto só sobre eletricidade estática, como em outras áreas da ciência. Por isso que é importante sempre buscar fontes confiáveis e evitar esses malefícios. A eletroestática pode até passar despercebida por nós algumas vezes, mas isso não significa que não há consequências para elas. As consequências mais comuns são quando, por exemplo, através de estímulos elétricos, o nosso cabelo fica arrepiado, os nossos pelinhos do braço ficam arrepiados e aqueles pequenos choques que sentimos muitas vezes. Isso se dá pelo atrito do nosso corpo com algum outro material que está eletricamente carregado, sejam essas cargas opostas ou cargas iguais. Através desse trabalho, também entendemos o quão importante é a física como ciência para provar aquilo que acreditávamos antes que era verdade, mas que descobrimos através desses conhecimentos que não é. Por isso que é tão importante valorizarmos a física. E esperamos que através desse trabalho você possa ter entendido a eletroestática, o que ela é, como ela funciona, as interações que ela faz com o ambiente, com o nosso corpo e com tudo em volta de nós.